A China, hein? Está dizendo que exercícios que estão sendo realizados do lado de Taiwan, como você está vendo aí na imagem, né? O satélite, região de Taiwan, dizendo que foram exercícios de rotina, mais uma vez, que aconteceu agora quarta, quinta, enfim, essa semana. De qualquer forma, aumenta a tensão na região, tá? Dessas atividades militares que ocorrem no setor. Evidentemente, pelo menos 7 navios, né? Taiwan relatou que 7 navios de guerra chineses estavam na chamada zona de tiro, bem próximo. Nenhum disparo de fato foi detectado, tá bom? Só para deixar claro. Inclusive, tem um desses exercícios que Taiwan ficou de olho, né? Que os chineses estavam fazendo, tá mais ou menos aqui o esquema. A, a Reuters, você quer a BBC, não? A Reuters trouxe. Dá para ver claramente a ilha, né? O setor que é a área de Taiwan e chegaram a vir em regiões bem no limite mesmo aqui, tá? Regiões que até podemos considerar como sendo talvez de Taiwan, tá? Para você ter uma ideia, então, os chineses tirando um fino aqui, mas que interessante observar que a China como eu falei, disse que foram testes rotineiros, não foi nada sério. Trump recusou-se, né? Está recusando-se a comentar sobre permitir que a China tome Taiwan ou não. Ele está evitando falar sobre esse tema, até porque ele tem que ter um pouco de cuidado pelo seguinte: é, primeiro, ele não pode ser muito agressivo com a China, senão a China vai lá e testa para valer, e aí os Estados Unidos vai ter que fazer alguma coisa. E a última coisa que Trump quer nesse momento é guerra, né? Outro fator. Por que ele não quer guerra? Porque ele precisa resolver as questões econômicas americanas urgente, né? Os Estados Unidos que vem passando por poucas e boas. Então ele precisa resolver essas broncas primeiro para depois então tomar algumas atitudes a nível internacional mais sério, armamentista, né, em termos de armamentista. E aí vem um outro detalhe interessante que é o seguinte, beleza. Supondo que Trump não está falando nada. Se ele fala, China pode vir para cima, se ele fica calado, a China fica meio que fazendo corpo mole. Nós precisamos entender que a questão toda é que a China não tem pressa. Isso aí é comum em todos. Incomum seria se de uma hora para outra a China atacasse de vez Taiwan. Aí seria algo incomum e estranho. O normal é que a China continue a fazer exercícios militares bem próximos, esperando um erro possível de Taiwan, tá? Não só de Taiwan, como de Filipinas também, que recentemente China fez alguns testes, né, pro lado lá das Filipinas, andou fazendo exercícios militares ao norte e sudeste da Austrália, tá? Então a China vem causando barulho no setor e exatamente esse barulho é para poder dizer, olha, quem manda aqui sou eu, tá? Essa história de que são os americanos é papo furado. Agora somos nós aqui, nós na fita, como diz o, enfim. E aí uma curiosidade é que o relatório, houve uma reunião anual do parlamento chinês, né, e que houve, vai ser marcada uma reunião anual do parlamento chinês para a próxima semana para discutir algumas questões relacionadas a Taiwan. Tá? Vamos ver o que é que está na pauta da conversa. Essa informação dessa reunião eu peguei no site da Reuters, falando exatamente sobre isso. Tá? Essa possibilidade de essas reuniões ocorrerem para resolver questões relacionadas a Taiwan. Estava vendo aqui, ó. Taiwan, cujo governo rejeita as reivindicações de soberania da China, reclamou repetidamente das atividades militares chinesas, incluindo várias rodadas de jogos de guerra. Aí, na próxima semana, a China realizará a reunião anual de seu parlamento, em grande parte formal, seu maior evento político doméstico, onde revelará seu orçamento de defesa para o, durante o ano de 2025. E aí eles comentam que Taiwan estará no papo, né, desse orçamento, estará no papo para se resolver algumas questões, né, de aumentarem ainda mais a presença no mar
Então vamos ver o que é que vai acontecer, e China prometendo então aumento de tecnologia cada vez mais nesse setor, e enquanto isso Trump calado sobre tudo que está acontecendo. Até quando? Você que acha, até quando o Trump vai ficar calado nessa questão desses avanços chinês nessa região asiática? O que aconteceu lá no período da Segunda Guerra Mundial, que eram os japoneses que faziam esse tipo de afronta, digamos assim, agora é a vez da China fazer esse tipo de movimento.